Olá, caro aluno, sou o professor Magno Gomes e seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Mercado de Capitais. Então, nesta aula, a gente vai estar abordando o conceito de derivativos, né, falando de mercado futuro, mercado de opções, mas de uma forma, né, com uma prática ali envolvida, falar também da importância da governança, além também de falar das duas grandes formas de negociações de ações, de estratégias, vamos dizer assim, da análise fundamentalista e também da análise técnica ou gráfica, como assim desejar, certo? Então vamos ao quadro acompanhar a contextualização da nossa aula de hoje. Bom, sendo assim, nesta aula, vamos conhecer então os métodos, né, de avaliação de ações, né? Então a gente vai ter aqui os métodos fundamentalista e também, né, a análise técnica ou gráfica, né? Beleza? Depois também conhecer aí, compreender o que são derivativos, né? Mas aqui, da forma, a gente já introduziu isso aqui nas aulas anteriores, mas agora uma forma prática, tá? A gente vai estar verificando ali com exemplos, além também de compreender a importância aqui da governança corporativa. Então, a grosso modo, a gente vai tentar responder aqui duas perguntas. Então, como o investidor ele avalia aí o momento de comprar e também o momento de vender uma ação, tá? Quais estratégias ele vai estar utilizando? Depois, né, qual a relevância também da governança corporativa, né, para a empresa que tem o capital aberto? Então, eu vou iniciar apresentando, né, os métodos, as formas de análise fundamentalista, né, alguns indicadores que podem ser utilizados, lembrando que existe, né, os que eu vou apresentar e entre tantos outros aí no mercado como estratégia, tá? Assim também como as estratégias das análises técnicas, ou seja, das análises ali que a gente vai fazer no gráfico, tá? Então, existe muito, inúmeras. Eu recomendo para você que vai iniciar, né, não fique ali querendo estudar tudo, porque não tem como, é muita coisa. Pegue ali umas 5, 6 estratégias, né, no máximo, ali, que vai testando, né, para você ver ali qual melhor se encaixa e qual melhor também o seu perfil vai se adaptar a tal estratégia. Porque tem algumas estratégias mais agressivas, outras mais seguras, né? Então vai depender muito também do perfil do investidor. Então acompanhe comigo no quadro para a gente ainda, para a nossa aula ficar um pouco mais dinâmica, a gente vai ter aqui a nossa situação, problema, que vai nortear a nossa aula, tá? Então aqui a gente tem a companhia, né, dos Pescados Barbatanas S.A., então, você já percebe que ela é uma empresa de capital aberto, tá? E é uma indústria centenária no Brasil, né? Localizada no estado de Santa Catarina. Então, a empresa, ela já abriu seu capital, tá? E já faz aí 10 anos, mas ainda pode ser considerada aí nova nesse mercado, tá? Porém, a gestão da empresa não está contente com o desempenho de suas ações no mercado de valores imobiliários, ou seja, lá no mercado de capitais, tá? Então, a empresa, né, os gestores, ou melhor dizendo, os stakeholders, os investidores, né, não estão contentes com o desempenho. Lembrando que quando uma empresa ela abre seu capital, né, você tem a vantagem de captar recursos, mas também você vai ter logo essa pressão maior por retornos, né? Porque todo mundo está investindo, colocando seu dinheiro na empresa, o que de fato ele quer no final é lucro, é resultado. E aí a gente vai ter o personagem aqui do Manuel de Castro, então ele é o executivo principal da empresa, tá? Então, ele que tem a última palavra ali. E a sua diretoria, então, deseja conhecer as técnicas de análise de ações utilizadas pelos investidores e outras medidas que poderão, então, fazer com que as ações da empresa, essas, então, criem valor. Tá? Então, primeiro é importante, né, ele conhecer quais são as técnicas e as ferramentas que tem no mercado de capitais, né, para fazer essas análises, né, o que atrai o investidor a fazer a compra, o que atrai ele a fazer a venda, para que assim a empresa possa tomar as estratégias e criar valor também, certo? Então essa é o nosso molde, né, o nosso alicerce da aula que vai nortear aí todas o conteúdo que vai ser abordado nessa aula de hoje. Análise fundamentalista. Então, a primeira que vamos estar falando das estratégias de compra e venda
é aí, né, a vertente que tem dos fundamentalistas. Então, acompanhe comigo no quadro. Então, de fato, o que é análise fundamentalista? Tá? Qual o seu objetivo? Então, dentro, né, dessa estratégia, da análise, estratégia fundamentalista, que a gente vai ser dividido dentro do mercado acionário, né, no mercado de capitais, né, dois tipos de investidores ou de estratégias, que é a fundamentalista e a técnica ou gráfica. Tá? Porém, na fundamentalista, o objetivo principal, né, da análise é o quê? Avaliar o comportamento da empresa para, né, determinar o seu valor. Então, você vai pegar o comportamento da empresa e ver o valor dela de mercado. Então, essa análise, ela parte do princípio de que as ações possuem um valor intrínseco que, né, vai se relacionar diretamente com a performance da empresa emissora, né, a empresa que abriu capital, e a sua situação geral na economia. Então, também vai olhar internamente, né, o que a empresa vem fazendo, seus resultados, e também qual é o cenário que não deve ser negligenciado pelos fundamentalistas. Eles vão fazer essa análise macro também da economia, do setor aonde a empresa ela vai estar atuando, certo? E assim, né, para estimar o valor então de uma ação, em determinado momento, o analista fundamentalista ele vai se basear em 3 pontos básicos. Primeiro, nas demonstrações financeiras passadas. Então, lá o seu balanço de pagamento, a sua DRE, né, informações de fluxo de caixa, todas aquelas contas, né, são extremamente importantes para quem? Para o analista, né, para o investidor que tem a estratégia de análise fundamentalista, que vai fazer toda a fundamentação ali para ver qual de fato é o valor que cada ação da empresa tem no mercado. Então, vai olhar a parte da demonstração, né, as informações contábeis da empresa. Por isso é importante, como mencionado, aquela auditoria, né, independente para auditar essas contas, para ver se não tem fraude, se as informações são verdadeiras, porque, né, essas informações é que vai fazer com que esse, né, tipo de investidor, que é o mais fundamentalista, ele vai tomar as suas ações baseado nessas informações. Situação atual da economia e estimativas futuras. Então, qual que é o cenário atual da economia? Quais são as projeções, as expectativas para o futuro? E qual é o grau de confiança do investidor? Certo? Então, aqui, né, é muito importante, então, como já mencionado, 3 coisas. Primeiro, os demonstrativos da empresa. Tem que ter confiabilidade, os valores têm que ser fiéis, né? Porque uma vez que o mercado descobre que há aí uma incompatibilidade ou algo que não foi informado, né, a ação da empresa vai derreter no mercado, isso é certeza, beleza? Porque eles não permitem, né, não dão nenhum espaço para esse tipo de coisa. Então, acompanhe comigo no quadro. Então, além da demonstração, situação da economia, o cenário macroeconômico e, né, a confiança do consumidor que vai estar relacionado. Então, você vai ter a análise do ambiente econômico. Então, você tem todas aquelas variáveis que vão afetar, né, o risco sistemático ou sistêmico de uma ação, que é aquela comum para todo mundo, que é o quê? A inflação, né, que é o aumento no nível geral dos preços, a taxa de juros da economia, né? Então, se o Banco Central, se o Copom vai lá e faz o aumento da taxa Selic, por exemplo, vai influenciar ali na cotação, no preço do papel. As contas externas, né? Se o Brasil está devendo muito para outros países, né, em termos de divisas, as contas públicas, né, são mais aqui voltado também para as contas internas, se a máquina pública está conseguindo honrar suas obrigações, né, qual é a perspectiva do PIB, do Produto Interno Bruto, se o país vai crescer, se o país vai regredir, né, então toda essa análise do ambiente econômico é muito importante também para determinar o preço de uma ação pela vertente dos fundamentalistas, tá? E depois também, né, a análise dos fundamentos da empresa, que é todos aqueles índices da contabilidade gerencial. Tem o índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, retorno sobre o patrimônio líquido, né, e o retorno também sobre ativos. Então, toda aquela parte da contabilidade gerencial, né, é como se fosse ali, né, o básico para se iniciar essa análise. E a análise fundamentalista, a gente vai ter, né, 2 formas de se avaliar, que é o top-down, né,
Então, você vem do topo para baixo, que é a análise macroeconômica. Então, você vem lá, análise do mercado, da economia como um todo. Aí você fala, minha empresa é do setor do qual? Do comércio? Então, aí você vai avaliar o setor apenas do comércio. Você faz toda a análise para o setor do comércio, as perspectivas, as expectativas quanto ao futuro, expectativa do consumidor e tudo mais. E depois você desce para a análise dos fundamentos da empresa, que é todos aqueles indicadores, os índices contábeis, né, que eu já mencionei. Beleza? Então, isso é muito, mas muito importante. E a outra forma de análise fundamentalista é, né, o bottom-up, que é de baixo aqui para cima. Então, você começa, né, de uma forma inversa, fazendo toda a análise interna da empresa, índice de liquidez seca, liquidez corrente, índice de endividamento, né, também aqueles índices de solvência, tem que ser tudo calculado. Depois você parte para uma análise do setor, né, onde ela vai estar inserida, se é uma empresa de commodities, se é uma empresa exportadora, se é uma do comércio. Aí você vai analisar o setor e depois é conjuntura econômica como um todo, né? Então, você vai pegar a economia brasileira e fazer toda essa análise de forma geral, tá? Então, tem essas duas alternativas. Ou você começa do macro e vai afunilando até chegar na empresa, ou você faz como um funil, né? Você começa da empresa, parte para o setor e vai para a economia como um todo. Depende muito também da estratégia, do perfil, novamente, do investidor. Então, vamos ao quadro aqui com a nossa última lâmina deste tópico, que é falando dos fundamentos. Então, a análise fundamentalista, ela vai informar o quê? O valor real da empresa, naquele momento, claro. Então, qual que seria, entre aspas, a regra? Se o preço de mercado estiver menor, né, o investidor, então, deverá, né, normalmente ele efetua a compra. Por quê? Porque ela tem uma tendência de que a ação vai voltar, né, vai aumentar no futuro, porque ela está, né, menor que o seu valor aí, por exemplo, da empresa, né? A empresa vale muito mais do que está cotada hoje na Bolsa de Valores, tá? E o fato inverso também é verdadeiro. Caso o valor de mercado, após o cálculo, nas estimativas, o valor da ação esteja maior do que o valor intrínseco, o investidor vai acabar saindo do papel. Então, ele vende seus títulos, né, o seu ativo, pois a tendência é que ela retorne para o seu valor real. Então, a tendência é que ela caia, né? Então, a grosso modo, né, dentro dessa análise fundamentalista, esse é o perfil. Calcula-se o valor intrínseco da ação e vê se ela está abaixo do valor real, né, ou do valor da empresa. Normalmente se entra comprando, porque a tendência é que ela volte. E se ela está muito superestimada, normalmente o pessoal vai vender, porque a tendência é que ela cai e retorne para os valores mais realistas. Então, recordando aqui o nosso personagem, a nossa situação problema, vamos aqui então resolver, resolver tirar as dúvidas ali do nosso personagem no que tange a análise fundamentalista. Acompanhe comigo no quadro. Então, só para a gente lembrar que temos aqui então a gestão da empresa Barbatanas, que é lá o senhor Manuel, né, junto à sua diretoria. Sabe, né, que investidores, além de utilizar modelos de precificação, né, de ativos, como lá, por exemplo, o CAPM, entre outros, utilizam modelos de análise para verificar a tendência das ações. As expectativas criadas pelas tendências irão gerar expectativas que vão refletir a demanda das ações, né, da empresa, e isso vai impactar os preços dos títulos, né, dos papéis. Portanto, o senhor Manuel aqui, ele deseja conhecer o conceito, né, e também a funcionalidade da análise fundamentalista. Ele quer saber um pouco mais sobre, né, esse tipo de estratégia, esse tipo de análise. Então, a gente pode, então, agora, né, ajudar ele com as suas dúvidas. Então, a gente tem aqui, só para a gente recordar, então, né, sanando as dúvidas do senhor Manuel, que é a análise, né, que se baseia em 3 pontos básicos. Então, primeiro vai basear nas demonstrações financeiras passadas. Então, lembrando que toda, né, empresa que negocia suas ações na Bolsa de Valores, elas vão fazer a divulgação dos seus balanços, DREs, todos os seus demonstrativos contábeis trimestralmente, tá? Então, vai ter 4 ali por ano.
situação atual da economia, né, e estimativas futuras. Então, você tem lá modelos, né, expectativas, ou que órgãos estimam, ou às vezes as empresas, né, os fundos, têm os seus modelos que fazem as suas estimativas para o futuro, né, para analisar. E o grau de confiança do investidor. E aí ele tem duas formas de fazer isso. A top-down ou a bottom-up. Top-down, né, topo aqui do macro para cima. Então, você analisa a economia como um todo, a economia do Brasil, né? Depois você desce analisando o setor em que a empresa está inserida, vê se vai um setor, né, que tende a prosperar ou um setor que tende a regredir. Depois você vai analisar a empresa, qual é a situação da empresa, né, atual e quais são as perspectivas para o futuro. E depois, de outra forma, também é o inverso. Você pode começar analisando a empresa, analisa seu setor e depois a conjuntura econômica, né? E aí toma-se, então, as decisões. Voltamos ao quadro. Bom, e aqui, então, dentro, né, desse quesito da análise fundamentalista, né, temos a análise horizontal e vertical dos balanços, né, e também das DREs, que são variações ocorridas nas contas contábeis ao longo do período e vão comparar, né, as suas proporções na composição dessas contas. Então, você tem lá as DREs, o fluxo de caixa, né, o DOAR e tudo mais. Então, você tem as medidas mais conhecidas, as medidas de liquidez, medidas de atividade, medidas de endividamento, para ver se a empresa está sendo endividamento, se ela vai conseguir honrar suas dívidas no longo prazo, ou no médio e longo prazo, vamos dizer assim, né? Se é uma empresa que, né, tem solvência ou não. Medidas de rentabilidade, né? E as medidas também, outras medidas de mercado. Lembrando que vai ter várias outras, né, indicadores ali para tratar, né, dessas relações, beleza? E é muito importante, né, para o analista, para o cara que vai seguir por essa linha, que é fazer essas análises, né, da empresa. Então aqui eu vou trazer o quê? Algumas para você, né, algumas fórmulas que se tem, que se calcula e, né, lembrando que vai ter outras ali, inúmeras outras no mercado. Então vai depender muito do investidor. Ele vai gostar mais de um tipo de análise, outro de outro indicador, né? Vai combinar dois ou mais indicadores para ele tomar a decisão. Então vamos ver alguns no quadro. Ó, temos aqui alguns deles, que é o índice do valor patrimonial da ação, o VPA. Você pega o patrimônio líquido, está lá no balanço, que é divulgado, e divide pelo número das ações, tá? Então, o valor patrimonial por ação, ele é aquele indicador, né, que deve ser aí avaliado pelo seu crescimento, tá? Juntamente com a expansão da empresa. Então, você pode fazer a comparação, né, entre outros períodos ali. Depois a gente vai ver um exemplo. Índice do lucro por ação, que é o LPA, que é o lucro líquido dividido por número de ações, né? Quanto maior, melhor. Beleza? Depois, tem-se também o índice de preço sobre o lucro por ação, que é o PL, né? Que é o valor da cotação da ação, dividido pelo LPA, né? Que é esse indicador aqui, né? Que é o lucro líquido dividido pelo número de ações. Isso é muito importante, né? O pessoal utiliza bastante. Esse índice aí é usado para medir o quão, né, barato ou caro o preço das ações vai estar no momento, tá? Por exemplo, né, se a ação aí de um ativo X, A, qualquer ativo, estiver sendo negociado, por exemplo, a R$24, vamos dizer assim, né? Tá lá, R$24. E o lucro, né, por ação para o período ali, né, o LPA, vamos dizer se é 3. Então, fazendo essa conta, você vai ter um valor aqui de 8, né? Por um lado, o comprador da ação então estaria pagando 8 para cada um, né? E normalmente é baixo, então, ou seja, você teria ali 8 anos, né? Lembrando que o balanço ali anual, por exemplo, né? Seria 8 anos para ter o seu dinheiro, né? O retorno novamente ali do capital que você investiu, né? Quanto maior, né? Seria pior. Quanto menor esse valor, melhor, certo? Depois também tem o índice de rentabilidade da ação, que é o LPA, né? Pelo valor da cotação, vezes 100, você multiplica ali para ter o valor percentual. O índice de endividamento por ação, que é os dividendos pagos dividido pelo número de ações. E o índice de retorno de caixa, que é o RDC, né, que é o nosso DPA, dividido pelo valor da cotação. Também você multiplica por 100
para ter ali os valores em termos percentuais, tá? Aí o índice de rentabilidade da ação, né, a gente vai supor aqui um exemplo de uma ação da MAHLE, né, metal leve, estava cotada a 37,45 em janeiro de 2006, e o que correspondia a um lucro por ação de 3,31. Através de uma análise horizontal, no mesmo período de 2005, o preço da ação estava o quê? 36, com, né, um lucro por ação de 3,33. Aí, aplicando na nossa fórmula, a gente chega no resultado seguinte, né, de que, então você vai lá, tem a fórmula, que é o LPA dividido pelo valor da cotação, multiplicado por 100. Então, revela esse índice, vai revelar o quê? Em termos percentuais, que o investidor terá de ganho anual para cada ação da empresa, tá? Então, aqui a gente tem para os dois períodos, né? Coloca-se, então, na fórmula, divide por 36, multiplica por 100. Temos aqui, então, 9,17% e aqui 8,84%. Tá? Qual que é a interpretação que é o mais importante disso? Então, em 2005, o ganho, né, do investidor nesse papel foi de 9,17%. Já em 2006, de 8,4%. Tá? Então, uma piora ali de 0,3 pontos percentuais. O que isso significa, de fato? Né? Normalmente, essa análise é mais para investidor, que é aquele cara, o indivíduo que vai comprar a ação e vai segurar ali por 1 ano, 2 anos, mais longo prazo. Né? Então, fazendo essa análise, ele já vai perceber o quê? Né? Que o seu retorno está reduzindo. Opa, já é um sinal de alerta. Não é com base em um único indicador que você vai tomar a sua decisão. É importante que você combine com 2 ou mais, né, indicadores ali para que a sua decisão seja a mais assertiva possível. Voltamos ao quadro. Lembrando que não existe, né, uma regra de ouro assim 100%. É mais, né, para você ter essas informações e tomar as suas decisões com mais segurança. Então, é importante ressaltar que é preciso, de novo, combinar a análise fundamentalista com outros tipos de análise para que se possa tomar a decisão ótima nos investimentos, nos valores imobiliários ali, né, nas ações. Então, tem-se que ter aí, né, a combinação, né, de 2, 3, 4, depende muito. Então, você tem que ter, né, tomar as suas estratégias, observar os melhores indicadores e combiná-los. Se um está dando uma direção, o outro confirma, o outro confirma, o outro confirma, então isso vai te dar mais segurança para você tomar a sua decisão, seja ela de compra ou seja ela de venda. Análise gráfica. Bom, uma outra forma de analisar um determinado ativo, determinar o momento da compra, o momento da venda, é fazer a análise pelos gráficos ou análise técnica, como o pessoal chama. Então, acompanhe comigo no quadro. Eu prefiro, particularmente, gosto muito desse tipo de análise, porque quem faz esse tipo de análise, ele tem alguns pressupostos, que é o quê? É o estudo de movimentos passados, dos preços e dos volumes de negociação dos ativos, com qual objetivo? De fazer as previsões sobre o comportamento futuro dos preços das ações. E ele vai se basear em 3 pontos básicos. Então, as ações do mercado refletem todos os fatores envolvidos neste, ou seja, lá toda aquela parte fundamentalista, quem parte dessa área, por esse ponto da análise gráfica, todos os dados do balanço, a saúde da empresa, quem faz análise gráfica vai falar o seguinte: tudo isso já está incorporado nos movimentos dos preços. Então, os preços se movimentam em tendência. Então, você percebe através da análise, da experiência, você vai percebendo que os preços têm as suas tendências e o seu comportamento. E o futuro nesse mercado, não é 100% também, mas na maioria das vezes o futuro tende-se a refletir o passado. Então, tem um comportamento repetitivo nesse sentido, tá? E aí a gente vai ter alguns tipos de gráficos que eu vou apresentar agora para você, que é o gráfico de linha e o gráfico de candle, ou o gráfico de vela, traduzido para o português. Mas, normalmente, nesse mercado, o pessoal chama de candle mesmo, tá? Então, acompanhe comigo no quadro. Então, você pode fazer análise, depende muito também, novamente, de investidor para investidor, de analista para analista. Então, você tem o gráfico de linha, que é esse comportamento aqui, ó, esse aqui é lá do site Bovespa, beleza? Então, aqui foi a pandemia, essa queda aqui, tá? Então, está bem atualizado.
né? Só para você perceber. Então, esse é o gráfico de linha. Aqui já é um gráfico de candle, tá? Que vai mostrar aqui a queda, né? Agora, a famosa recuperação em V, beleza? E aqui um gráfico de candlestick, né? Já mais formatado. Então, quando você abre a sua conta na corretora, você tem a sua plataforma de negociação, onde fornece o gráfico, você vai formatando ao seu gosto. Então, aqui já tem algumas estratégias, ó, que são a banda de Bollinger, né? E aqui duas médias. Normalmente, que eu utilizo a 9 e a 21. Tá? Então, tem várias estratégias. Então, por esse gráfico, já tem algumas estratégias. Então, você percebe que, olha, né, nesse comportamento desse papel, toda vez que ela está batendo na banda superior, ela está, né, fazendo um movimento de correção para baixo. Então, ela sobe, bate, corrige, né, bate. Então, alguns né, traders ou que vai tomar a decisão, chega nesse momento, ele tem de vender, voltou para a média, ele busca para comprar, subiu, ele vende de novo, voltou para a média, ele compra, né? Depende muito das estratégias. Porém, aqui, ó, são outros fatores, que aqui é a pandemia, né? Não funcionou aqui, ó, foi lá, ó, queda para toda a vida, né? Outro tipo de estratégia é analisar o quê? O cruzamento dessas médias, né? Normalmente, quando a 9 cruza a 21, o pessoal entra comprado. Quando a 9 cruza a 21 para baixo, numa tendência de queda, eles entram vendido, tá? Mas, professor, o que de fato é o candle? Como funciona, né? Então, só para a gente compreender aqui, né? O verde normalmente, ou azul, representa um candle, um dia de alta, um vermelho, um dia de baixa, tá? Então, o fechamento de um candle de alta, a abertura dele vai ser embaixo. Ele pode fazer esse aqui chamado de sombra, né? O mínimo dele, que pode bater aqui. Depois ele retorna e começa a subir, né? E fecha aqui. Mas antes ele vai lá e faz essa sombra também. Então, isso aqui é o máximo, mas o fechamento dele é aqui. Então, inicia na baixa, subiu, né? Fechamento. Esse é um dia de alta. O de baixa é inverso, né? A abertura dele é aqui em cima. Ele pode fazer um movimento de alta aqui, ó, buscar o seu máximo, depois ele devolve e queda, né, busca mais, volta um pouquinho e fecha aqui no fechamento. Tem um ponto mínimo, máximo, abertura e fechamento, né? Quando a abertura é em cima, fechou ali embaixo, né, é um dia de queda. É um dos mais utilizados ali no mercado, beleza? Aqui é um gráfico de candlestick, né? Você vai perceber aqui que estão aqui, ó, dia de queda, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui. Aqui não, ele já abriu aqui, fechou aqui em cima, então ele foi verde, né? E aí tem seus movimentos, né, do comportamento ali, aí você traça essas linhas, né? Aqui era um suporte, rompeu o suporte, agora ela vira uma resistência, tá? E aí a gente tem as teorias, né, de Dow, né, Charles Dow, que é um dos, né, pioneiros ali, expoentes nesse tipo de análise. Então, a tendência representa o comportamento de acordo com a velocidade e também a disseminação de informações relevantes dada a sua formação. As tendências são compostas por 3 fases, segundo ele. A acumulação, que é essa parte de baixo, né? Participação, a tendência, né, que você tem aqui, e depois a distribuição. Tá? Outra parte aqui também importante mencionar né, o período do gráfico a ser analisado. Então, aqui a gente observa que temos gráficos, né, semanal, né, e ele pode apresentar tendências e movimentos distintos dependendo do prazo que você vai estar utilizando. Tá? Aqui já é um gráfico mensal, né, você tem um comportamento, você pode ter uma linha, né, ó, que era uma linha... uma LTA, linha de tendência de alta, com os fundos, né, cada vez maior, depois rompeu ali na pandemia e virou uma tendência de baixo, tá? Porém, no mensal, ó, né, então aqui virou, né, queda para baixo, né, queda. Mas se você analisar o mensal, acaba ainda fechando na tendência de alta mais de longo prazo, tá? Então você percebe que a correção que veio ali na pandemia respeitou bastante essa tendência. Aqui, novamente, né, um gráfico também formatado, você já começa a ver as suas estratégias, né, ó, tá vendo? Vai sempre tender, aqui você pode utilizar também as linhas, aqui são médias móveis de 9, 21, como essas linhas de tendência, se você estiver dentro de um trader também, tá? Aqui é um gráfico diário, e dentro desse gráfico diário, que era alta, vamos dizer assim, ó, né, estaria subindo, você tem esses
né, um gráfico horário, que é o momento aqui, ó, de queda, né? Normalmente, ó, rompeu a banda de Bollinger para baixo, ele tende a voltar, né? Inverso também é verdadeiro. Então, vai depender muito dos tipos de análise que se tem, né, que se pode fazer, beleza? Então, essa aí é a parte da análise técnica. Existem N estratégias, setups, né, de entrada e setups de saída também, que alguns traders, né, ou investidores acabam utilizando. Aqui é o gráfico de 15 minutos, também para demonstrar, né, que existe ali o tempo que você vai determinar para a sua análise. Se você é o intraday, que vai comprar ou vender no mesmo dia, ou não. Beleza? Então, isso esse prazo que você vai estipular no seu gráfico, né, é muito importante, porque se você é um investidor de mais longo prazo, você vai analisar gráfico de semanal ou mensal. Se você é trader, você vai ter que usar o gráfico, né, o intraday ali, né, de 15, 60 minutos, 30 minutos, 5 minutos, que é os mais agressivos ainda. Beleza? Depende muito da estratégia. Gráfica, né, vamos agora de novo voltar lá e responder uma das questões lá do nosso personagem, do senhor Manuel. Acompanhe comigo no quadro. Então aqui a gente tem já a equipe, né, do senhor Manuel. Então ele leu ali o relatório apresentado na análise fundamentalista e assim percebe que não, né, se aconselha a utilização da análise fundamentalista como um único método e que a análise gráfica também vai o complementar. Então, né, se você complementar a análise fundamentalista com a análise gráfica, é o melhor dos mundos. Então, o senhor Manuel quer conhecer aí a conceituação, né, e funcionalidade da análise gráfica. Então, vamos ajudá-lo, né, com essas dúvidas. Então, a gente vai ter aqui a análise gráfica, os preços da ação refletem todos os fatores envolvidos da empresa, os preços se movem em tendência e o futuro tende a se refletir, né, tende a refletir o passado. E aí a gente tem algumas teorias, né, as teorias de Dow e também de Elliott. Então as ondas de Elliott também é bastante, né, utilizada né, nos traders que utilizam, que gostam dessa estratégia, né, que você tem ali as ondas. Então aqui você teria, por exemplo, a primeira onda de Elliott, né, então você tem aqui a segunda, mais ou menos a terceira, a quarta e a quinta, tá? E aqui você tem um comportamento tá muito grande isso aqui, né? Não deveria, para ser mais perfeitinho, não tinha que ser uma queda tão grande, mas tudo bem. Aqui seria B e aqui seria C. E aqui iniciaria de novo. 1, né? 2, 3 e vai, tá? Então as ondas daqui dessa primeira parte, né, a 1, que se tem a 3 e a 5, essas três ondas aqui são chamadas de ondas de impulso, né? A 2 e a 4, né, são a correção, porque sobe, corrige, né? Sobe e corrige. São as ondas de Elliott. Então você olha sempre o momento da onda, se é o momento da compra ou o momento da venda. É uma das possíveis estratégias que se tem também no mercado, tá? E aí suporte e resistências, né? Então aqui você percebe, né, a verde, a linha em verde, que é uma linha de resistência. Por quê? Né? Os preços batem, né, devolvem, né, testam e devolvem. Quanto mais teste tiver essa resistência, mais forte ela vai ser. Beleza? Ó, então perceba que ele não vai romper. E aqui também a de baixo é um suporte. Por quê? Ó, ela bate, volta, bateu, testou, voltou. Né? Aqui não aguentou, rompeu. Aqui provavelmente foi outras, né, os assuntos lá, a questão da pandemia e tudo mais. Beleza? E aí você vai tendo vários suportes e resistência. Normalmente, um suporte, quando ele é rompido, ele se torna resistência, tá? Quando os preços tendem a subir novamente. Como a gente pode observar nesse próximo gráfico aqui, tá? Então aqui ele acaba sendo uma resistência, né? Bate, devolve, bateu, devolveu, né? Teve esse rompimento, na verdade, mas tudo bem, né? Bateu, devolveu. Aqui ele bateu, voltou e foi. Agora não é mais resistência, ele virou um suporte. Então ele bate, devolve, testa e vai,
né? Então depende muito, tem pessoas que vão fazer os seus traders, fazer as suas, né, os seus investimentos, fazendo apenas esse tipo de análise, apenas analisando suporte e resistência, né? Comprando, às vezes ele vai fazer isso aqui, né, ó. Por exemplo, rompeu, eu compro. Rompeu, né? Mas depois ele devolve. Beleza, pegou seu stop. Mas aqui ele vai fazer de novo. Rompeu, eu compro. Aí foi, ó, né? Teve seu lucro. Então você tem que testar muito ali, né? Fazer os testes da sua estratégia. Outra estratégia que se tem também é a análise de médias móveis, né? Exponencial, simples, ó. Alguns traders vão analisar o seguinte, ó, toda vez que a média azul corta a roxa, eu compro, né? A hora que ela cruza para baixo, eu vendo. Ó. Aqui cruzou novamente para cima, o cara entrou aqui, né? Normalmente alguns esperam vir, voltar ao repique, pegar aqui, aí tem o lucro, certo? E aí vai fazendo, né, colocando seus stops gains ali na hora que ele vai perceber essa correção. Então, a análise técnica ou análise gráfica, ela é extremamente importante quando você tem que, eu decidi, fiz a parte fundamentalista, vi que é uma empresa boa saúde, estável, né, segura, vou comprá-la. Qual o momento de eu comprar? Vou comprar agora, o preço que estiver? Não, olhe lá no gráfico, vê os momentos, né, as resistências, o suporte, se ela está muito esticada, se ela vai corrigir, para você pegar ali, né, um preço mais atraente possível, né, para que você tenha lucro aí nos seus investimentos, nas suas análises. Bom, nesse momento agora, deixo aí para que você envie suas dúvidas e eu volto na sequência dando continuidade à nossa aula. Bom, pessoal, voltando aqui, um recado muito importante. Não deixe lá de participar, né, do avaliar, porque este é o momento em que você pode ali apontar, né, as possíveis melhorias que a instituição pode levar até você, né? As melhorias, né, as ideias também, porque, né, você tem sempre aquele processo, né, de melhoria contínua, né, com o objetivo de sempre levar o melhor conteúdo a você.
Lembrando que o avaliar, então, tem ali o prazo, né, até 7 de novembro. Então, é muito importante a sua participação e colaboração, né, porque é você que vai moldar, né, as melhorias, né, o melhor conteúdo, para que você tenha aí, né, as melhores aulas, os melhores materiais, né, e também, né, as melhores plataformas disponíveis a você. Um conceito muito importante no mercado de capitais é os derivativos, né? E uma das possibilidades de utilização como seguros, né, principalmente para o mercado rural, para quem é produtor rural, cooperativas, agroexportadoras, né, que utilizam muito, e também, por que não, para especulação, certo? Então a gente vai abordar os derivativos, dois principais, que é o mercado futuro e também o mercado de opções. Certo? Então isso é muito importante, né? Uma das ferramentas de estratégias também de negociações na Bolsa de Valores, né? Para você se cercar contra, né, as incertezas que se tem aí quanto ao futuro. Acompanha comigo no quadro. Então recordando, né, que derivativos são contratos, né, em que seu preço vai estar ligado aí ao que? A outros ativos, que podem esses então ser, além das ações, moedas, porque você tem lá, né, o índice do dólar, produtos agrícolas, você tem lá os índices, né? E também outros índices, você tem um mini índice, por exemplo, né? Você tem lá o contrato da soja, o contrato do boi gordo e tudo mais. Então, na prática, o valor dos derivativos vai depender do quê? Do valor do ativo de referência negociado no mercado à vista, tá? Então, o derivativo, ele é um produto financeiro que oscila de acordo com outro produto. Então, você vai comprar lá, por exemplo, né, uma opção da ação da Cogna, né? Essa opção, a variação do preço dela vai depender muito das variações dos preços do ativo que você está, né, que ela está vinculado. Se é da Petrobras, né, a opção da Petro vai variar, né, de acordo com as variações do preço das ações da Petro. Funciona mais ou menos assim. A diferença é que as oscilações dos preços das opções são muito, mas muito maiores do que das ações. Voltamos ao quadro. E aí a gente tem aqui também, né, muito importante, né, também muito negociado, que é o mercado futuro, que ocorre a negociação de contratos futuros, lá na BMF. Então é um contrato a termo, porém padronizado. Então a Bovespa especifica o ativo, o volume, né, e o vencimento. Assim, negocia-se apenas preços e quantidades. Tá? Então, os preços dos contratos futuros na Bolsa de Valores tem toda uma padronização. Tá? Tem a sua data e tudo mais. Depois tem também o mercado a termo, né, que a gente não aborda também, que é o mercado que as partes vão afirmar o contrato de compra e venda para um ativo, né, em um mercado de balcão também organizado. No contrato, há todas as especificações que irá reger essa operação a termo, tais como quantidade do ativo, seus objetivos, seu valor, prazo de vencimento, entre outros. Tá? A diferença de você, por exemplo, negociar, você é um produtor rural, tem lá suas sacas de soja, eu vou fazer um contrato, vender para uma determinada empresa. Qual que é o problema, né? Você pode ter o acordo é que o meu produto tenha certa qualidade, os meus grãos tem que ser de tamanho, espessura e determinada qualidade ali no contrato. Mas pode acontecer, né, de ter menos chuva, mais chuva, isso influenciar na qualidade. E você não conseguir, de certa forma, entregar o produto pré-acordado. Aí tem problemas de multa, né, de redução de preço. Então tem N problemas nesse tipo de contrato. Então, por isso que uma das estratégias é o quê? Utilizar, de fato, o mercado futuro, que é negociado na Bolsa de Valores. Então, acompanha comigo no quadro. Tá? E além também do mercado futuro, né, que a gente tem lá os contratos, tem também, como derivativo, o mercado de opções. Tá? Então, o que é uma opção? Então, uma opção, né, ela é um tipo de derivativo que confere ao investidor o direito de compra ou venda. É importante, eu estou dizendo o direito, não a obrigação, tá? De uma quantidade pré-determinada de um ativo, objeto, que se chama, né, a um preço
fixo lá no futuro. Então, vamos ter dois tipos de opções. As opções de compra, que é as famosas call, que ela vai te dar o quê? O direito de comprar o ativo combinado para uma data futura. Então, você tem o direito de exercer a compra, não a obrigação. Você pode ou não exercer essa compra lá no futuro. Ou a opção de venda, que é as famosas puts, que vai te dar o direito de vender, e não também a obrigação. Essa execução de vender ou comprar vai depender muito dos preços dos ativos lá no futuro. Então, a gente vai ter alguns termos no mercado de opções, que é o quê? Lançador. Quem é o lançador? É o cara que assume a obrigação. Esse cara já tem a obrigação de comprar ou vender uma determinada quantidade de ação objeto a um preço fixo. Então, por exemplo, se eu for lá na Bolsa de Valores, e eu vou lá e faço uma venda de uma opção de compra. Eu vendi essa opção de compra, Então, o que vai acontecer? Chega lá no vencimento, quem comprou essa opção de compra de mim, eu vou ser o quê? Obrigado a vender ao preço combinado previamente. Tá? Então, o lançador ele tem a obrigação de comprar, de vender ou até mesmo de comprar se alguém comprou a opção de venda. Beleza? Voltamos ao quadro. Depois você vai ter o titular, é quem compra de fato a ação. A ação objeto é a ação a ser comprada ou vendida, por exemplo, a ação da Petro, que é a Petro 4 ou Petro 3, enfim. Você vai ter também o dia do exercício, que é o dia lá do vencimento, tem-se o vencimento ali no final. O preço do exercício, o preço pelo qual a opção será exercida, e o prêmio, que é o preço da opção, lá no lançamento durante o prazo. Então, você vai ter códigos específicos dessas opções, que é combinado também por letras, e essas letras vão ser o quê? Os vencimentos delas. Então, você vai ter lá, por exemplo, que começa lá do alfabeto A, B, C, D, e vai seguindo ali os meses do ano, E o final desse código, por exemplo, vai ser Petro A com valor lá, por exemplo, de R$30. Então, é uma ação, que é uma opção de compra, por exemplo, que você tem ali lá no vencimento, lá no meado de janeiro, a comprar, por exemplo, o direito de comprar a ação da Petro 20. Se for lá, por exemplo, Petro, Petro, coloca A e depois 20. Seria R$20 lá em janeiro, por exemplo. Certo? Então, tem os códigos específicos para as opções, que essas vão estar atreladas ao quê? A ação, que daí seria a Petro 4, por exemplo, certo? Então, essa é a ideia dos derivativos e pode ser utilizado também como estratégia de segurança, de grandes oscilações lá no futuro. A diferença é que ela tem um vencimento, e você pode, de fato, perder todo o valor que você comprou a ação se você não exercer. Se você comprou, pagou o prêmio, chegou lá, não compensa você exercer essa opção de compra, por exemplo, o prêmio que você pagou, você vai, de fato, perder. Mercado futuro, como funcionam, então, essas operações? Então, vamos agora ao quadro e verificar como vai funcionar esse tipo de operação. Ajudar lá o senhor Manuel com as suas dúvidas também. Acompanhe comigo no quadro. Então, aqui como vai funcionar o mercado futuro, como se dá essas operações lá no mercado futuros, que estão mencionados. Depois a gente entra falando das opções. Então, primeiro, para a gente entender como funciona e como se pode ser utilizado essa estratégia para aí, garantir contra as grandes oscilações de preços no futuro, vamos entender essa seguinte situação. Então, a gente tem aqui uma cooperativa de cafeicultores, que objetiva oferecer uma garantia a seus produtores associados contra queda de preços lá do café no futuro. Então, você tem os pequenos produtores de café, você tem a cooperativa e ela quer garantir, vai que lá no futuro o preço do café cai, vai prejudicar os cooperados ali, os produtores. E aí ela tem a seguinte informação, que o custo de produção do café para o produtor é de $70 a saca, ou reais que seja.
tá? Mais a margem de comercialização, que seria o lucro dele para cobrir os custos e ele ter lucro, né? Seria necessário o produtor, e para também a cooperativa, tirando a sua margem, né? Um adicional de mais $18 ou reais a saca. Portanto, o objetivo do preço futuro da cooperativa seria 88, né? Então, a cooperativa tem que garantir aos seus cooperados que ela, de fato, né, venda os seus produtos a 88 lá no futuro. E, por outra ponta, você tem quem precisa do produto, que é, por exemplo, uma firma exportadora de café. Então, imagine que ela fechou um contrato hoje, lá, né, para vender de contrato de exportação, para entregar o café daqui a 3 meses, que é o momento da colheita. O objetivo, né? E ela tem como objetivo se proteger contra o quê? Contra eventual alta no preço do café lá no futuro, porque senão ela vai ter prejuízo, né? Então, o valor de contrato da exportação que ela fez foi de 110, mais a margem de comercialização necessária que ela precisa para ter lucro, a empresa, era de 22. Então, ela precisava lucrar 22. Olha, se eu fechei a 110 e eu preciso lucrar 22, quanto eu devo pagar para eu ter esse lucro de 22? A diferença, né? 110 menos 22. Então, ela precisa comprar essas sacas de café lá no futuro a quanto? Ela precisa comprar a mesmo 88. Então, assim que a cooperativa faz? Ela vai lá na sua corretora e lança a ordem de venda das sacas de café a 88, porque ela quer se prevenir contra, né, as quedas dos preços. Aí a agroexportadora, para se prevenir contra a alta dos preços, ela vai e compra, né, esses contratos a 88 lá no futuro, que é o que garante os 22 dela ali de lucro, né, e todo mundo ficaria feliz nesse sentido. Então voltamos ao quadro para a gente ver como se vai se dar essa compensação. Então, como mencionado, a cooperativa, ela vai à sua corretora, lança uma ordem de venda de contrato de café para daqui 3 meses, que é o momento que o produtor vai colher, a R$ 88. Aí a exportadora vai à sua corretora e faz a mesma coisa, só porém, ela vai fazer uma ordem de compra, que ela precisa do produto, de um contrato de café para daqui a 3 meses, ao mesmo preço, 88. As respectivas ordens vão para o pregão da Bolsa de Valores, da BMF, onde, através dos operadores, ocorre o negócio e é compensado. Você tem também, né, e ela vai ser garantida pela Bolsa também, tá? É depositada ali uma margem, não é todo o valor dos contratos, apenas uma margem de garantia que são pagas as taxas operacionais ali, né? Porque esses ajustes vão acontecer diariamente, né? Das oscilações, das variações dos preços. E aí a gente pode acontecer o seguinte, lá no futuro, né, daqui 3 meses, pode acontecer 2 situações. O preço está abaixo de 88 ou o preço está acima de 88. Nesses 2 cenários, quem ganha e quem perde. Então é isso que a gente vai avaliar agora, né? Essas 2 possíveis situações. Acompanhe comigo no quadro. Então vamos agora, então, né, para o momento que é da liquidação deste contrato, isto é, 90 dias depois. E vamos imaginar agora 2 situações diferentes. Quais são elas? Situação 1, ou cenário 1. O preço do mercado nesta época é mais baixo do que o anteriormente contratado. E agora, hein? Quem será que saiu beneficiado com isso? Será que alguém ganhou? Será que alguém perdeu? Né? Como funciona nesse cenário? E numa situação, no segundo momento, onde a gente vai ter, né, o preço do mercado mais alto, mais elevado que o anteriormente combinado. Ou seja, né, aqui vai ser maior do que 88 e aqui vai ser menor do que 88. Nestes 2 cenários, o que acontece? Quem ganha? Quem perde? Será que existe de fato nessas situações, ganhadores e perdedores? Então é isso que a gente tem que analisar. Por isso que eu mencionei que daí, nesses contratos funciona como garantias. Você vai entender o porquê. Acompanhe comigo no quadro. Então a situação 1, né? Preço do café, por exemplo, está abaixo de 88. Imaginamos aqui 86 a saco. E aí? Quem ganhou e quem perdeu? Né? Então vamos analisar a situação da cooperativa. Então temos aqui a cooperativa. Ela tinha lá, né, vendida a sua saca. Então, o que ela faz? Hoje, o preço de mercado é 86, tanto no mercado da Bolsa quanto no à vista. Porém, a cooperativa tem, de fato, produto físico.
O que ela faz? Ela vai lá no mercado à vista, né, no mercado, na empresa que de fato precisa, entrega lá, despeja lá o produto que está custando 86 a saca. Ela vai vender o café a 86, porque ela não vai ficar estocado aqui lá, né? Ela pode fazer, né? Isso é outro assunto. Mas ela vai vender a 86 ali no mercado à vista, porque ela não deseja deixar estocado. Eles falam, então ela perdeu, porque ela precisava, né, a 88, ela precisava vender 88. Tá, mas imagine, lembra que lá na BMF, o que ela fez? Ela vendeu, né, a 88. Porém, hoje está quanto? 86. E lá na bolsa, ela vai ter que fechar essa operação. Então, ela vai comprar, se ela vendeu 88, ela vai comprar as mesmas sacas a 86. Então, se eu vendi algo a 88, comprei a 86, eu tenho um lucro de 2. Então, ela ganha 2 na BMF. Maravilha. Então, vamos lá. Se eu vendi a 86 cada saca, mas ganhei 2 por saca, no final, cada saca minha saiu por... vendi a 88, né? Eu estou vendendo a 88, a cooperativa vendeu 88. E a exportadora, então significa que ela perdeu? Vamos lá. A exportadora, ela precisa do produto. Então ela comprou a 86, o produto mesmo, de fato, porque ela precisa exportar isso. Ela ficou feliz? Ah, beleza. A minha objetivo era comprar 88. Se eu comprei 86, beleza, estou felizão da vida. Porém, lembra lá na BMF o que ela fez? Ela comprou a 88, né, os contratos. Porém, ela precisa fechar sua ordem no mercado, na bolsa. E o que ela faz? Ela vende agora quanto? A 86. Olha, se eu comprei a 88 e vendi a 86, perdi 2. Né? Então, aqui, vou pagar 2 para a BMF na bolsa. Então, qual de fato é o custo dessa cooperativa? Foi 86 que ela pagou por saca, menos o prejuízo de 2, então saiu cada saca, vai sair por 88. Então, olha que interessante. Sendo assim, tanto a cooperativa quanto a exportadora atingiram o seu preço objetivo de 88. Sendo que, de fato, a exportadora deixou de ganhar, tá? Não perdeu, ela deixou de ganhar 2 por saca no mercado, pois pagou esta importância, né, à bolsa, como um pagamento, né, pelo seu seguro contra a alta dos preços, tá? Foi isso que aconteceu, né? Alguém perdeu? Não. De fato, né, deixou de ganhar, mas garantiu o seu objetivo. E na situação 2, a mesma coisa. Porém, agora o preço está mais alto, 90. Então, a cooperativa vai vender a 90, ficaria felizão da vida. Porém, ela fez a operação na Bolsa de Valores. Ela vendeu 88 e agora ela vai ter que fechar. Então, se ela vendeu 88, ela vai comprar a 90. Então, ela vai pagar 2 a BMF. Então, beleza, aqui era a minha receita, essa aqui foi meu prejuízo. Então, cada saca também saiu a 88. E a agroexportadora, ela vai fazer o quê? Vai comprar a 90, mas ela queria, né, o objetivo dela era 88. Então, aqui ela teria, teoricamente, um custo maior de 2. Porém, ela vai acabar ganhando 2 na BMF. Por quê? Ela não comprou 88, ela fecha a conta na BMF vendendo a 90. Então, ela ganha 2 lá na Bolsa. Né, se ela teve aqui, o custo dela foi 90 e ela teve um lucro de 2, né, de fato, o custo vai sair 88, que também é o objetivo. Então, de fato, de novo, tanto a cooperativa quanto a exportadora atingem seus objetivos, sendo 88, sendo que agora a cooperativa deixa de ganhar 2 no mercado, pois vai pagar essa diferença na Bolsa com o pagamento pelo seguro contra os preços baixos, tá? Então, essa estratégia é muito importante, principalmente para os pequenos e médios agricultores que ainda não têm acesso, né? Ou falta ali o conhecimento, ou o gestor administrando a fazenda ali com as habilidades, as competências necessárias para se cercar contra essas variabilidades de preços futuros nesse setor que é tão comum aí no setor da agropecuária, do agronegócio como um todo. Derivativos, operações com opções. Como funciona, então, as negociações com as opções, que são os derivativos das ações? Acompanhe comigo no quadro. Então, aqui a gente tem a dúvida, né, do senhor Manuel. Né? Então, o senhor Manuel, né,
leu sobre os derivativos aqui, tá? E aprendeu aí que são instrumentos para proteção de riscos. Por isso, considerou muito importante que a sua empresa conheça sobre esse assunto e solicitou que você elabore, então, um relatório com as conceituações de derivativos, pois faz parte das melhorias administrativas, né? E tem pensado, que ele tem pensado. Então, só para a gente entender e compreender um pouco mais, né, que o conceito de derivativos não são contratos, em que seu preço são ligados a outros ativos e esses, novamente, podem ser, além de ações, moedas, produtos agrícolas, como a gente viu nos contratos, tá? Ou até mesmo índice, também pode ser, né, considerado ali, é considerado de fato um derivativo. Quem são esses participantes? Para a gente auxiliar aí o senhor Manuel. São, de fato, os header, que são os agentes que vão fazer a proteção, né, de compra e venda ali. O especulador, que é o cara, por exemplo, que não está interessado em interação, ou o cara que não está interessado em ter o contrato do café, o contrato do soja, né, o contrato do boi gordo, ele só está querendo ganhar nas variações de preço, nas expectativas ali. É isso que é o objetivo dele, tá? E o arbitrador também, que é aquele cara que vai atuar em 2 ou mais mercados de forma simultânea para ganhar ali as suas diferenças. Então, como vai funcionar? Vamos ver aqui, um caso prático. Operação com as opções. Operações de compra, tá? Que é as calls ali. Então, você vai ter o quê? O preço à vista, né, da ação, tá? Se comprasse na data atual uma determinada ação. Imagina aqui a ação, a Petro 4, por exemplo. Lógico que não está R$100, tá? Mas tudo bem. Tá? Então, imagina a Petro 4. Tá? Ali. O prêmio do valor da opção, por exemplo, é 2. Tá? O preço do exercício é 105. A data, né, atual, por exemplo, imaginemos aqui que fosse 22/3/2018. A data de vencimento, olha só, é 12, né, do 5 de 2018. Então, você vai ter 2 meses depois, praticamente. E aí, qual que é o custo total lá no vencimento se você for exercer essa compra? Óbvio, é o prêmio que você pagou pela opção, pelo direito de comprar esse ativo, né? Mais o preço do exercício, que está lá, tá? Então, normalmente, esse código, né, vai ser mais ou menos assim, ó. Aí tem uma letra, né, dependendo do mês, né, que vai lá de A, B, C, por exemplo, de abril... Aqui, por exemplo, vai ser letra E, talvez, provavelmente. E, mais ou menos, seria 105, que seria o preço de exercício, né? O código das opções vai ser mais ou menos nesse sentido, tá? Determinando ali a data do vencimento. E aí seria o quê? O preço do exercício, identificado que é 105, mais o prêmio que você pagou. Então, se você exercer lá na data 12/5/2018, se você comprasse isso, o seu custo seria o quê? 107, que seria o 105 mais o 2 de prêmio que você pagou. E quando você exerceria, de fato, essa opção de compra, você exerceria a sua compra desse ativo. Por exemplo, se a ação, o ativo ali, tivesse, por exemplo, a 120. Beleza, compensa. Vou pagar meu custo 107, o valor de hoje é 120, eu vou estar ganhando a diferença, certo? Então, funciona mais ou menos assim. E quando você não vai exercer? Óbvio, se o preço estiver abaixo ali, por exemplo, R$100, o que eu vou fazer? Vou comprar? Não, eu vou perder, vou ter o prejuízo do quê? Do prêmio que eu paguei. Então, acompanhe comigo no quadro. Então, o investidor somente irá exercer o direito de compra caso o valor da ação estiver o preço superior a 107. Tá? Então, olha por quê? Ele vai ter ganho com essa compra. Daí ele vai exercer a compra. O preço da ação na data do vencimento, por exemplo, estaria 110. O preço do exercício mais o prêmio, o custo dele foi 107. Então, o lucro dele é R$3 por ação. E quando ele não vai exercer? Né? Quando estiver abaixo de 107. Por exemplo, um preço de 100. Se ele exercesse, ele faria o quê? O custo dele seria 107, ele teria um prejuízo de 107. Então, ele não vai fazer isso, né?
ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada, não vai exercer sua compra, a opção de compra. Ele só vai ter o prejuízo do quê? De 2, que é o prêmio que ele pagou, né? Porque isso aqui ele não vai exercer, tá 107, não compensa. Então é melhor eu perder 2 do que eu perder 7. Então essa é a estratégia, né, das opções. Por isso que se diz, quem vai iniciar no mercado de ações, fazer seus primeiros investimentos, né, não vai especular com opções. Por quê? Perceba que quando chega no vencimento, se você não for exercer a compra ou a venda, se não for compensatório para você, de fato você vai perder o prêmio, que é o capital que você investiu. Diferente de você estar alocado numa ação, se ela, por exemplo, perder valor num dia, numa semana, num mês, ela pode, não necessariamente ela vai, mas ela pode recuperar em um outro momento, né, no longo prazo, no médio, longo prazo. Nas opções, não. Chegou no vencimento, você vai exercer ou não? Não vou exercer? Perdeu. O que você colocou não tem mais volta, não tem possibilidade mais de valorização. Certo? Por isso que se diz que é muito arriscado para quem vai iniciar e não conhece a dinâmica muito bem ainda do mercado. Beleza? Governança corporativa. Por que esse tópico é tão importante? Porque a governança corporativa vai fazer com que as empresas elas sejam categorizadas dentro da Bolsa de Valores. E aí você vai ter fundos, investidores autônomos, grandes corporações, grandes bancos, que vão, de certa forma, escolher uma dessas categorias para fazer as suas aplicações, para fazer os aportes, né, mais volumosos, menos volumosos, dado o quê? A categorização dessas empresas dentro da Bolsa de Valores. Porque quanto mais, né, rígida for ali os critérios para categorizar, mais transparência vai ter dentro dessas empresas, e, consequentemente, mais confiança e mais credibilidade, né, traz aí ao mercado, e também os investidores vão acabar colocando o seu dinheiro sem nenhuma preocupação, vamos dizer assim. Acompanhe comigo no quadro. Então, aqui a gente tem o conceito, né, de governança corporativa, né, que é muito importante. Tá? Então, é o quê? É o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas, né, sociedades aqui eu digo, né, as empresas SAs, né, e também monitoradas, que vai envolver relacionamentos entre os acionistas, cotistas, conselho de administração, a própria diretoria, diretorias independentes, conselho fiscal, com base em 4 pilares, tá? Então, tudo isso vai estar relacionado com 4 pilares. Quais são? Transparência, né, um dos mais importantes, tá? Porque isso vai trazer confiança aos investidores a estar fazendo a aplicação ali do seu capital. Equidade, né? Prestação de contas, tá? E responsabilidade social. Então, elas vão estar, né, nesse sentido, né, nesses 4 pilares ali envolvido toda essa organização. Lembrando que dentro do histórico da governança corporativa, então os órgãos normatizadores brasileiros, né, Conselho Monetário Nacional lá, que é o maior deles, né, e o governo, no sentido de melhorar esta relação com os investidores e demais interessados, vão criar o quê? Órgãos e legislações, tá, voltados para as práticas da governança corporativa. Tudo isso para trazer mais confiança. Então, no Brasil, a atenção às práticas da governança corporativa, né, e as maiores necessidades de transparência se dá lá na abertura comercial, né, na década de 90, em 1990 mais precisamente, beleza? Para trazer mais essas informações e dar mais confiança aos stakeholders ali. Então a gente vai ter, né, podemos observar aqui, né, temos a propriedade, então o conselho de administração, certo? Que observamos ali, né, que vai escolher ou prestar contas, tá? Depois, né, temos aqui também prestar contas ao CEO, a diretoria, né, e também as partes interessadas. Quem são essas partes interessadas? Fornecedores, os clientes da empresa, empregados, o próprio governo, a comunidade, o ambiente, né, os próprios sindicatos, tá? E aí que você transmite as informações, tá, para auditorias, né, que vai estar ligada tanto à diretoria quanto também ao conselho fiscal, que isso é muito importante, né, e vai ter esses cruzamentos, né? Então aqui ó, a linha pontilhada representa as informações.
tá? E aqui a linha, né, em amarelo são as relações ocasionais que se tem ali, tá? Que é com a propriedade, a diretoria e a auditoria independente. Mas as mais importantes, né, são as informações que é relacionado entre as diretorias, a auditoria independente, que esse cara aqui é muito importante, né? Então você tem toda essa relação. Tudo isso, né, para prestar contas ali, né, aos famosos stakeholders ali, as partes interessadas, certo? Bom, nesse sentido, né, nessa dinâmica que se tem aí, temos o quê? Os níveis de governança, né, lá no Ibovespa. Então, sabendo da importância da governança corporativa para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, a Bovespa criou classificações para que as empresas listadas de acordo com as práticas de governança corporativas, né, podem ser adotadas. Então, vamos ter empresas nível 1, nível 2, Novo Mercado e Bovespa+. Né? Então, quanto mais vai subindo essas classes, essa categorização, né, mais confiável a empresa, mais transparente, mais sólida vai ser ela. E com isso, né, os maiores aportes, né, os fundos que têm características mais conservadoras, vai estar aplicando aonde? Nesse tipo de mercado, de empresas, que vão estar, né, nessa categorização, né, mais confiável, vamos dizer assim. Então, voltamos ao quadro. Então, a gente vai ter aqui o nível tradicional, né, que podemos observar, né, que não exigirá, né, o que apresentaremos, mas para que a empresa atinja o nível 1, 2, novo mercado, vai ser exigidos aqui. Primeiro, circulação de pelo menos 25% das ações da empresa disponível ao público, tá? E que tais ações sejam, então, de fato, pulverizadas, ou seja, que a empresa adote regras para não concentrar essas ações, tá? Então, ela tem que ser pulverizada no mercado, não pode haver, de certa forma, concentração desses ativos na mão de um único investidor, por exemplo. 2, não acumulação de cargos, tá? Então, o executivo principal ou diretor-presidente não poderá ser presidente do conselho, tá? Então, você não pode ter, né? Então, a parte da gestão ali tem que ser vai ser muito mais organizada, né? Sem acúmulo de cargo, né? Sem divisão, né? Acúmulo de tarefas, por exemplo. Reuniões públicas anual e calendário de eventos corporativos, né? Tem, então, a existência de uma Assembleia Geral anual, né, e conhecimento do público e outras reuniões. Então, você tem que ter toda essa organização, né, essa regra de reuniões, de assembleias, tudo ali colocado em seus calendários. E também devem divulgar informações adicionais, nas quais mostrem as políticas de negociação dos títulos e valores imobiliários, né, e um código aí de conduta da empresa. Então, você tem todas essas, né, essas exigências para que a empresa, então, atinja ali aos níveis adequados ou aos níveis desejados dentro ali da Bovespa, né? E com isso aí, fiquem aí as empresas mais, né, atrativas para determinado tipo de investidor. Tá? Então, a governança corporativa é muito importante, porque ela vai trazer mais credibilidade às empresas e com isso vai dar mais confiança aos investidores. Então, mais uma vez, deixo aí um momento para que você envie as suas dúvidas e eu volto na sequência com um recado muito importante para você.
Voltando aqui, cara aluno. Bom, só para a gente lembrar novamente, é importante que você faça lá, né, participe, né, do avaliar, porque é o momento em que você pode apontar as principais melhorias, né, para que a gente possa estar levando sempre o melhor produto, né, o melhor conteúdo para você, certo? Então participe lá porque é muito importante. Bom, só para a gente lembrar que vai, né, a avaliação vai até 7 de novembro ali. Então é importante, né, que você participe, dê sua opinião ali, porque ela é muito importante, né? É a forma que temos ali, né, de ter esse feedback e tentar sempre levar novamente, né, as melhorias, né, tanto da instituição quanto de ensino para você. Bom, nesse momento então podemos então revisar o nosso conteúdo. Acompanhe comigo no quadro. Então observamos nessa aula, né, do curso, finalizamos ele com o quê? Com análise fundamentalista, que é aqueles, né, que vão utilizar, né, as informações da empresa como cenário econômico do setor para calcular aquele valor intrínseco da ação. Se ela estiver abaixo, né, normalmente se compra, porque ela vai tentar voltar ali, vai subir, né, para chegar no valor real da empresa. Se estiver superestimado, né, normalmente se vende, porque ela tende a voltar para o valor real, né, que custa, que vale a empresa no mercado. Depois vimos a análise técnica, que parte do pressuposto que todas as informações vão estar contidos nas variações, né, nos preços, nos movimentos dos preços, né, ao longo ali de tendências, tá? Vimos ali, né, a teoria de Elliott, né, Dow também, vimos suporte, resistências, né, vimos ali as médias que se tem nos candles, gráfico de linha, gráfico de candle. Vimos a importância dos derivativos, né, que tem ali, pode ser utilizado como certa proteção contra as variações, né, e as incertezas do futuro. E a importância da governança corporativa, que é o que vai trazer mais credibilidade para as empresas, gerando mais confiança para os investidores, certo? É importante ressaltar, né, que você faça lá a leitura do seu manual também, bem como fazendo ali, resolvendo os exercícios que estão, né, lá proposto. Tá fazendo isso, né, você vai fixar ainda mais o conteúdo do curso de mercado de capitais. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.